Não coloque limites para Deus. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Nosso Deus é o quê? O nosso Deus é o quê? Mas muitas vezes nós colocamos limites em Deus. Nós falamos: Deus, o Senhor vai até aqui. E às vezes nós fazemos isso inconscientemente. A gente pega o nosso passado, a gente pega a nossa vida financeira, a gente pega nossas decepções, a gente pega o nosso medo e a gente diz: Deus, por causa dessas situações que eu já vivi, o Senhor não pode fazer mais coisas na minha vida. Inconscientemente. Às vezes não precisa nem você verbalizar. É só você não agir. É só você não avançar. É só você não deixar Deus trabalhar na sua vida. Salmos de número 78, versículo 40 ao 41. Anote, por favor. Salmos 78, versículo 40 ao 41 diz assim: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto? Deus está falando aqui com o seu povo, o povo que ele tirou lá do Egito. Agora eles estão no deserto por 40 anos para chegar na terra prometida. E Deus vai dizer: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e entristeceram na terra solitária. Versículo 41: repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Muitas vezes Deus quer fazer e a gente vira as costas para Deus. Muitas vezes a gente irrita Deus. Muitas vezes a gente provoca a ira de Deus. E Deus quer fazer na nossa vida, e nós ficamos no campo natural. Nós ficamos olhando para Deus com um olhar natural, humano, carnal. Nós precisamos sair desse mundo natural e viver na dimensão espiritual. Nós temos que sair da terra e viver sendo movido pelos céus. Preste atenção, a terra diz não, mas se o céu dizer sim, não há quem impeça. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um futuro brilhante para todos nós. Deus tem um futuro brilhante para todos nós. Mas o futuro só floresce quando o passado vira cinzas, irmãos. Enquanto o seu passado estiver vivo no seu coração, na sua mente, você não vai viver o futuro que Deus tem para você. O seu passado é um grande inimigo do que Deus quer fazer na sua vida. Se você não abrir mão do seu passado, se você não abrir mão das suas decepções, se você não abrir mão do ontem, Deus não fará coisas novas hoje. E porque muitas vezes nós impedimos Deus de fazer coisas novas hoje, a gente fica só adiando: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele já disse: eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão vendo? Até no deserto eu vou abrir riachos. Não existe limites para Deus. Você serve um Deus ilimitado. Quando eu dei aqui o anúncio, aqui do evento de casais, talvez o inimigo já soprou no seu ouvido: você não vai poder, você não tem dinheiro, você não quer. Ele está limitando você, meu irmão. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você não é movido por dinheiro. Não é o dinheiro que decide o seu futuro. O seu futuro já foi decidido nos céus. Você só não pode colocar limites para Deus agir na sua vida. Aleluia. Anote aí, por favor. Primeiro, como que nós podemos limitar Deus, o agir de Deus na nossa vida? Não limite Deus pelos seus medos. Às vezes Deus está dando oportunidades para nós. Uma nova promoção no trabalho, uma oportunidade de você avançar na sua vida íntima de casal, de você romper, mas o medo trava você. O medo impede de Deus agir na sua vida. Você diz: eu tenho medo, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não vou dar conta, eu tenho pavor, já tentei uma vez e não deu certo, eu tenho medo, eu vou ser envergonhado. E o medo paralisa você, e você impede, você limita o agir de Deus na sua vida por causa do medo. A Bíblia conta a história do rei Josafá. Josafá um dia recebeu uma notícia. Josafá era um homem de Deus, fiel a Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que Josafá, ele recebeu uma informação. Informaram a Josafá. Informaram o que a Josafá? Um exército enorme vem contra ti de Edom. Olha a notícia que deram para Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, apavorado,
Com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Na hora que Josafá ficou alarmado, irmão, quem não tem medo? Um exército enorme vem contra ti, do outro lado do Mar Morto, do outro lado de Edom. Ele ficou apavorado. O exército era infinitamente maior do que o dele. Humanamente falando, ele seria vencido. Ele diz em outro texto, em outra versão: estive medo, Senhor. Ele diz para Deus, mas ele diz para Deus: eu tive medo. Muitas vezes nós falamos que temos medo, mas falamos para nós mesmos. Nós não falamos com a pessoa certa. Nós falamos para nós: eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu diante dessa situação, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu coloco todo o meu medo aos teus pés, eu coloco meu medo, meu temor aos pés da cruz, e eu sei que o Senhor vai fazer. Vai jejuar, vai orar, busca Deus, entrega nas mãos de Deus, que o mais Ele fará. O mais Ele fará. E o texto continua em 2 Crônicas 26. Josafá orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Olha aqui, ele diz: força e poder estão em tuas mãos. Segura essa. E ninguém, Senhor, pode opor-se a ti. Você tem um Deus que ninguém pode se opor a Ele. Você não entendeu? Você tem um Deus que ninguém pode se opor a Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O medo bate em retirada, meu irmão. A tristeza vai embora, a depressão vai embora, a escassez vai embora. Agindo Deus, quem pode impedir? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti, disse Josafá para o Senhor. Irmãos, nós temos que ser crentes assim, homens e mulheres assim. O medo vai bater a porta do nosso coração, da nossa alma, mas em vez de recuar, nós vamos para Deus. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então não deixe o medo limitar o agir de Deus na sua vida. Quem recebe essa palavra diz glória a Deus. Segundo, anote: não limite Deus com o seu passado. Não limite Deus. Quantas pessoas já se fecharam no seu mundo por causa de uma decepção do passado, por causa de um problema do passado? Quantas mulheres já decidiram não casar nunca mais porque tiveram uma decepção com seu ex-marido? Quantos homens já não decidiram não casar por uma decepção no seu casamento? Quantas pessoas decidiram, quantos profissionais de excelência, homens hábeis, mulheres de excelência, que pararam no mundo profissional porque tiveram decepção com o chefe, tiveram decepção com o patrão, se sentiu explorado, se sentiu injustiçado, e agora não se entrega a nenhuma empresa, a ninguém, desconfia, diz que todo patrão é igual, todo chefe é igual, que estão querendo explorar você, que estão querendo ser injusto com você. Você está preso no passado. Deus quer te promover, Deus quer te honrar, Deus quer aumentar o seu salário, Deus quer te dar uma vida melhor, mas você está limitando o agir de Deus. Nem todo mundo é igual, nem todo patrão são iguais, nem todos gerentes são iguais. Você não é o mesmo de ontem. Deus está fazendo coisas novas em você, e Deus colocou pessoas novas no seu caminho. Acredite em pessoas, porque se você quer coisas grandes, você não vai conseguir sozinho. Quer vencer, quer romper, quer crescer? Abra mão do seu passado, querido. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao 16. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Paulo está dizendo para Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo reconhece. De todos os pecadores aí, Timóteo conhece, eu sou o pior. Eu sou o pior. Você sabe o que eu já fiz? Eu já mandei matar muitos crentes. Eu já mandei prender muitos crentes, Paulo está dizendo, em outras palavras para Timóteo. Eu era um cara terrível. Mas por isso mesmo, ô Timóteo, eu clamei, eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo está dizendo: Timóteo, eu já abri mão do meu passado. O inimigo quer me paralisar,
mas eu alcancei misericórdia de Deus. E eu alcancei misericórdia de Deus com um objetivo. Eu alcancei também a grandeza da sua paciência. Para quê? Usando-me como exemplo. Ei, você não é um fracasso, você é um exemplo. Deus vai usar o seu passado como exemplo. As pessoas vão olhar para você e falar: se Deus fez na vida do Wilson, Deus vai fazer na minha também. Aleluia. Marcelo, aquele Marcelo que eu conhecia, enrolado, encrenqueiro, cachaceiro, agora é um homem de Deus, casado, pai, avô, um homem próspero. Se Deus fez na vida do Marcelinho que eu conhecia, o Marcelinho lá do Cruzeiro, casado com a Paula do Cruzeiro, pois é, se Deus levantou esse casal, Deus vai me levantar, Deus vai mudar a minha família. Ei, chega do passado, esquece o passado. Deus está fazendo coisas novas, e o seu passado é só testemunho, não é para limitar o agir de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. 3. Como que nós podemos limitar o agir de Deus na nossa vida? Não limite Deus pelas suas limitações. Todos nós somos limitados. Ninguém aqui consegue tudo. Ninguém aqui sabe de tudo. Se você está ao lado de alguém que de repente está com a crista alta, acha que ele ou ela é o tudo, sabe tudo, fala assim: ó, abaixa a crista. Você pode ser bom numa área, mas eu sou bom em outra área. E na área que eu não sou bom, você vai me ajudar. E na área que você não é, eu vou te ajudar. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Mas muitas pessoas, às vezes, limitam Deus por causa das suas limitações. Vem a oportunidade, vem a palavra profética, vem as profecias de Deus, e você diz: não, mas é grande demais para mim, eu não consigo. Eu não tenho dinheiro para ir nesse evento. Irmãos, para de falar que não tem. Você tem um Deus que pode tudo. Você pode não ter naquele momento. Você fala: olha, agora não vou conseguir fazer. Agora. Você não está dizendo que não vai fazer. Agora eu não consigo. Entendeu? Para de decretar o negativo sobre a sua vida. Não limite Deus pelas suas limitações. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Já se sentiu assim? Insignificante? Eu já me senti em muitos lugares insignificante. Pois é, quando eu me sinto insignificante, eu recorro a Deus e digo: Deus, eu não posso, mas o Senhor faz. Aí Ele usa o insignificante para confundir os que pensam que sabem de alguma coisa. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A glória é sempre para Ele. Eu disse hoje pela manhã que eu fico às vezes imaginando as pessoas que me conheciam a minha família quando eu era garoto. Quando eu tinha talvez 9 anos de idade, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu acho que algumas pessoas olhavam e tinham muita dó. Falavam assim: coitado dos filhos da irmã Maria, não vão ser ninguém na vida. Olha lá, o pai foi embora, pelo pai morria de fome. Se as pessoas não ajudarem, vão passar necessidade. Coitado daquele garoto, nem pode estudar direito, porque tem que trabalhar para conseguir alguma coisa para comer. Talvez as pessoas me viam na madrugada vendendo pipoca em porta de boate, em festa junina, e diziam: coitado, como que pode uma mãe deixar um garoto assim, altas horas da madrugada, no meio dessas pessoas bêbadas, com essas brigas, essa prostituição? Coitado, esse garoto não vai ser nada na vida. Mas Deus lá do céu dizendo: não, ele só está no processo, eu estou preparando ele, aleluia. Para você ele é limitado, mas
para mim que sou ilimitado, Ele é o meu profeta, Ele é o meu sacerdote, Ele é um apóstolo, Ele é boca, Ele é minha boca nessa terra, Ele é minha personificação em pessoa nessa terra. Ele vai ganhar multidões, Ele vai viajar as nações, Ele vai abençoar muitas famílias, Ele vai gerar transformação, Ele vai gerar prosperidade na vida de muita gente, Ele vai fazer muitas conexões, e tudo isso, meus filhos, ainda é só o começo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Porque por mais que a gente alcance aqui na terra, ainda é pouco para Deus. A gente vai viver nossa totalidade lá na glória, na presença dEle, eternamente e para sempre. Amém? Aleluia. Não limite Deus pelas suas limitações. Aquilo que você se sentir limitado, chega para diante de Deus. Eu não sei fazer, como fez Josafá. Eu não consigo lutar, mas quem pode se opor a ti? Eu não estou indo no meu nome, eu não estou indo na força do meu braço, a obra não é minha, a família não é minha, a família que Deus confiou em nossas mãos é dele. Nós vamos prestar contas a Deus. Sabia disso? Nós vamos prestar conta, viu, marido? Cadê os homens aí? Cadê o HFC? HFC? Pois é. Eu quero ver você dar esse arru na presença de Deus num grande dia. Quando Deus perguntar da sua mulher, quando Deus perguntar dos seus filhos. Você orientou, Marcelinho, filho, os seus filhos? Orientou, discipulou, criou nos santos caminhos do Senhor? E aquela mulher, ela ficou chorando nos cantos, nas madrugadas? Ou ela era a mulher mais feliz lá na terra? O que você fez? Nós vamos prestar conta. Entendeu? Então a família, ela não é nossa, ela é de Deus. A família é de Deus. Quem já entregou a vida para Jesus aí? Já nasceu de novo? No dia que você entregou a sua vida para Jesus, sua vida deixou de ser de sua, agora ela é de Deus. Agora o seu corpo, essa carne, passou a ser templo do Espírito. Então você tem que cuidar dele. Não se exercitar, não cuidar da saúde é pecado. Não cuidar da saúde é pecado. Comer demais é pecado, pecado da gula. Comer tudo que aparece na sua frente, ô Senhor, nada do que vinha a mim lançarei fora. Aleluia. É pecado. É pecado. Ô pastor, o senhor não come a gordura? Não. Porque a gordura possivelmente vai entupir as veias do coração. Vai infartar uma hora mais cedo ou mais tarde. O colesterol vai ficar descontrolado. Não cuidar da saúde é pecado, irmãos. É sério isso. Às vezes a gente chega para Deus e diz assim: eu estou fazendo tudo direitinho. E Deus diz assim: olha para o seu prato. Olha para o seu prato. Olha para 2 litros de Coca-Cola aí. E tem gente que ainda brinca. Eu já vi gente brincar, dizer assim: ó, eu tenho certeza que vai ter Coca-Cola nos céus. Não, eu acho que não vai ter não. Só vai ter a água da vida lá nos céus. Jesus, a água que sacia a sede do nosso interior, da nossa alma. Então preste atenção. Não limite Deus. Eu parei no quê? No 3? No 4. Não limite Deus. Daniel capítulo 6, versículo 23. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Deixa eu explicar aqui o contexto dessa passagem. Daniel, um jovem judeu, ele foi sequestrado e levado como escravo para o Egito. Só que ele é muito temente a Deus. Ele é muito cheio do Espírito Santo. Segundo os estudiosos, Daniel tem por volta de 18, 19 anos de idade. Estaria no ponto de entrar na faculdade, eu já estaria na faculdade da época. E Daniel chega lá, ele se recusa a comer as iguarias do rei. Não é porque todo mundo está comendo que eu vou comer. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Não é porque eu estou numa terra estranha que o meu Deus não vai agir. E ele é fiel a Deus. Ele ora 3 vezes ao dia. Ele começa a crescer no reinado. Ele começa a se destacar. E ele gera inveja. Desperta inveja nos seus colegas.
E aí os colegas dizem: cara, o que a gente pode fazer para parar Daniel? Porque Daniel vai ocupar o posto maior que do rei. E os caras têm uma ideia: se a gente chegar para o rei e sugerir o rei criar um decreto que por tantos dias ninguém pode adorar a outro Deus, dobrar o joelho a outro Deus, a não ser o rei. Os caras falaram: acho que isso vai funcionar, porque Daniel é muito fiel ao Deus dele, ele não vai ficar sem orar. E aí a gente fala: rei, a punição para quem nesse período se dobrar a outro Deus é ser lançado na cova dos leões. O rei vai, eles vão lá, compartilha isso com o rei acha legal, o rei não tinha temor a Deus. O rei disse: bacana, tudo bem. Só que o rei não sabia que os caras estavam fazendo isso para pegar Daniel na curva. E ele lançou o decreto. Só que no dia seguinte, depois do decreto, o decreto já estava valendo, ninguém podia dobrar a outro Deus, outro Deus a não ser o rei. Daniel, de manhã, dobra o joelho e ora. Os caras vêm, meio-dia dobra o joelho e ora, à tarde dobra o joelho e ora. Os caras vão lá no rei: rei, lembra do decreto? Sim. Pois é, e a palavra do rei não pode voltar atrás. Sim, o que vocês querem? Daniel, o seu queridinho, Daniel que é promovido toda hora, Daniel que tem algumas regalias no reinado, aquele judeuzinho, ele está orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. E o rei já liberou o decreto, já selou inclusive, que é para lançar na cova dos leões. O rei disse: caramba, fiz besteira. O meu braço direito, o cara mais inteligente, o mais proativo, o mais motivado, o mais alegre, o mais sábio, vou perder agora. Mas a palavra do rei não podia voltar atrás. Lança Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei fica a noite inteira acordado. Deus coloca insônia no rei, e ele fica preocupado. Quando amanhece o dia, ele vai lá e ele diz isso aqui. O rei pergunta: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar dos leões? Aí Daniel responde, versículo 22: o meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Por quê? Pois ele tinha o quê? Pois ele tinha confiado em quem? Ele tinha confiado em quem? Não limite Deus por causa das suas decepções. Daniel poderia ficar na cova dos leões. Está vendo que valeu a pena ser fiel ao rei, se dedicar ao rei? Não adiantou nada orar para esse Deus. Daniel, ele poderia ficar ali na cova decepcionado, como muita gente pode estar decepcionada aqui nesse auditório. Decepcionado com seu marido, decepcionado com seu filho, decepcionado com seu ex-líder, decepcionado com a sua família, decepcionado com alguém, muitas vezes decepcionado até com o próprio Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, eu vou na célula e eu faço, olha o que dá, não dá em nada. Mas Daniel decidiu não limitar o agir de Deus por causa das suas decepções. A Bíblia diz que ele confiou no Deus Todo-Poderoso, e Deus livrou ele da boca dos leões. Irmãos, nós vivemos hoje numa mega cova dos leões. Hoje os leões estão, a gente acorda, eles já estão com a boca aberta, querendo nos devorar. Os leões da vida financeira, do mercado de trabalho, problemas conjugais, problemas com os filhos, problemas relacionais, tantos problemas. E aí? Você vai ficar decepcionado ou vai confiar no seu Deus? Se você confiar no seu Deus, Deus vai te livrar da boca dos leões. Quinto e penúltimo: não limite Deus por falta de recursos financeiros. Não limite Deus. Quantas pessoas dizem: eu não vou poder, pastor, eu não vou fazer, eu não consigo. Querido, não limite Deus
por falta de recurso financeiro. 1 Crônicas 29, versículo 14, diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Aqui é Davi, o rei Davi que está escrevendo isso, o Davizinho. Davi está dizendo assim, ele está admirado, porque Davi, quando ele olha para a vida dele, quando ele olha para o passado, diz: cara, quem que eu era? Senhor, eu era um pastorzinho de ovelhas, que ninguém dava nada, eu vivia atrás das malhadas. Senhor, preste atenção, você não está entendendo. Um dia, o profeta Samuel foi na minha casa, na casa dos meus pais, para ungir o novo rei de Israel. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nem os meus irmãos se lembraram de mim. Quando os profetas perguntou para o meu pai se ele tinha filhos, ele apresentou os outros e ficou calado, quietinho. Foi o profeta, teve que ter intervenção divina, e o profeta disse para o meu pai: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Aí o meu pai não tinha como esconder. Ele disse: tem Davi, mas está cuidando das ovelhas. Em outras palavras, ele disse: Deus, tem Davi que está sujo, cheirando mal, cheio de carrapicho. Quem já trabalhou na roça sabe, cheio de carrapicho, cuidar de ovelhas, mexendo com inseto, passando óleo nas ovelhas para tirar as moscas, colocando remédio. Ele está todo sujo, o profeta. Mas o profeta disse: manda chamar Davi. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar aqui. O Senhor precisou intervir para me tirar de trás dos matos e me ungir rei de Israel. Agora, Senhor, olha a oferta que nós demos para a construção do templo. Olha a oferta que o meu povo deu, a minha igreja, a igreja que o Senhor confiou em minhas mãos te deu. E ele diz assim: Senhor, a verdade é uma só. Tudo vem, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Ô irmão, Davi não tinha, mas o Deus de Davi tinha. Confiou nas mãos de Davi. Davi deu generosamente para construir a igreja, o templo. E ele reconhece que ele não deu nada, simplesmente ele devolveu. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. 1 Crônicas 29:16 diz: ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir o templo, em honra do teu nome, do teu santo nome, vem das tuas mãos, e todas elas pertencem a quem? A ti. Irmãos, eu falei aqui de riquezas de homens de Deus, no Paraguai, nas Filipinas, na Inglaterra, no Brasil, tinha muitos brasileiros lá também. Mas deixa eu te falar, eles sabem já que a riqueza não é deles, não vem do esforço de trabalho deles, vem de Deus. Eles são fiéis a Deus. Deus sabe onde tem o tesouro dessa terra, irmãos. Deus sabe qual o produto que a humanidade vai necessitar amanhã. E Deus pode confiar essa ideia, esse projeto em tuas mãos. Mas Deus só vai confiar se Ele encontrar fidelidade nos nossos corações. Preste atenção. Seu patrão jamais confiaria um cargo mais importante na empresa se ele não entender que você é fiel. Jamais a sua esposa, seu esposo ia decidir continuar casado com você se descobrisse que você é infiel. Agora preste atenção, muitas vezes nós podemos enganar o homem, mas a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. Deus sabe de verdade, de fato, se eu e você somos fiéis a Ele ou não. Mas quando Ele encontra fidelidade, a Bíblia diz que Deus confia coisas maiores em nossas mãos. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei, diz o Senhor. Queremos crescer, queremos avançar, queremos romper, mas nós precisamos decidir ser fiéis a Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 9 diz: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Irmãos, deixa eu te falar, não sei se você sabe,
Mas a riqueza das nações, elas são medidas de acordo com o armazenamento, a quantidade de ouro que essa nação tem. Não sei se você sabe, mas a maior quantidade de ouro do mundo está guardada em Israel. Quando você viajar a Israel, dependendo do guia, ele vai te sugerir fazer uma visita nesse local. Aí as mulheres vão lá, ficam todas felizes, aqueles brincos, né? Você precisa ver a fortuna, aqueles colares, tudo de ouro, coisa caríssima. A gente passa só para ver. Deixa eu te falar, não sei se você viu na televisão, lá em São Paulo está uma onda de roubar aliança. Viu isso na televisão? Você viu o que os repórteres falam? Sabe por que eles estão roubando aliança? Porque o ouro está caro. Eu não sei se você já morou em região de mina de ouro. Por causa do ouro os caras matam. Há muito sangue, não é assim? Na região do norte, Bahia, Minas Gerais, morre muita gente por causa do ouro até hoje, porque representa riqueza. A Bíblia diz que todo ouro, toda a prata dessa terra pertence ao meu e ao seu Deus. Ele detém toda a riqueza do universo. Não limite Deus por questões financeiras, por falta de recursos financeiros. Toda a prata quanto ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Sexto e último, não limite Deus por causa do seu imediatismo. Não limite Deus pelo seu imediatismo. Tem gente que quer tudo para ontem. Calma. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Deus prometeu, mas vai acontecer no tempo dele, não é no seu. Eu lembro que quando eu vim assumir a igreja aqui em Bragança, a igreja era em outro endereço aqui na Imigrantes, acho que era 360, alguma coisa assim. Uma igreja, espaço para umas 200 cadeiras mais ou menos. E o pastor que me antecedeu, ele até hoje me chama de Zacão. E eu vim com a minha esposa conhecer a cidade, conhecer a igreja. E eu lembro que ele me levou em alguns bairros da cidade. Quando estava voltando para o almoço, eu lembro muito bem que ele disse assim: Zacão, te conhecendo e sabendo o trabalho que você está fazendo com os jovens em São Paulo, eu não te dou um ano para você ter 1000 pessoas na igreja aqui. Eu agradeci a ele, eu me senti assim, honrado pelo que ele estava falando. Mas eu sabia no meu íntimo que isso não iria acontecer. Por que não iria acontecer? Porque eu não estava preparado para viver isso. Eu precisava aprender muito sobre liderança. Eu precisava criar uma estrutura. Eu precisava treinar o povo. Então o que eu fiz? Eu fui para Belo Horizonte, eu viajei de uma sexta para sábado, a noite inteira. Fui dirigindo. Cheguei 8 horas da manhã na porta daquela igreja. E eu sentei na primeira fileira. Pastor Paulo Mazzoni me conhece até hoje por causa disso. Ele tem um carinho muito grande por mim. Porque vira e mexe eu cochilava assim, ó. Mas eu falei para ele quando eu cheguei: pastor, eu dirigi a noite inteira. E eu assim, não vai ser fácil, mas vou conseguir. No final do dia, ele me pegou todo o material da igreja lá e disse: Isaac, volta, troca só o logo e o endereço da igreja e aplica no seu pessoal lá. Eu vim, dirigi de novo, de sábado para domingo. Cheguei 8 horas da manhã, 6 horas da manhã em Bragança. 9 horas era o nosso culto. Eu fui para o culto, chamei os voluntários e eu disse: agora nós vamos dar um treinamento todo domingo, 8 horas da manhã, com chuva sem chuva, com frio ou sem frio. 8 horas, das 8 às 9 é o nosso treinamento. Aí eu mudei o culto para as 10. Das 8 às 9h30 o nosso treinamento. Um ano dando um treinamento. Um ano. Em 2012 eu comecei a primeira célula na minha casa. Primeira célula, na sala da minha casa. Ali foi multiplicando. A igreja foi crescendo. E chegamos até aqui. E ainda é só o começo, em nome de Jesus. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito
debaixo dos céus. Deus vai fazer, mas no tempo certo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: não se esqueçam disso, amados. Olha como Pedro fala. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Talvez você esteja dizendo, mas Deus está demorando muito. Para Deus nem começou a contar ainda. Você diz, Deus, mas já fazem 10 anos, 20 anos. Deus está dizendo, na minha contabilidade, no meu relógio, na minha agenda, eu nem comecei a contar ainda, meu filho. Calma, vai acontecer, mas no meu devido tempo. Talvez você diz assim, nossa, foi tão rápido. E Deus está dizendo, eu queria ter feito há muito tempo. É que você não abriu seu coração. Versículo 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Chegue ao arrependimento. E eu quero terminar dizendo, não desista, meus irmãos, antes da vitória. Fala para o seu irmão e diga, não desista antes da vitória. Decida ser fiel. Decida ser independente do resultado. Porque sabe por que muitas pessoas acabam deixando de ser fiel no meio do caminho? Agindo com infidelidade? Porque o resultado não chega no tempo que ela quer. Irmão, só vence na vida aqueles que perseveram. Só vence na vida aqueles que perseveram. Você tem que aprender a perseverar, independente do resultado. Decida ser fiel. Salmos 145, versículo 13 diz: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Bate no peito e diga, esse é o meu Deus. Aleluia, Ele é fiel, Ele é fiel. Agora, você conhece aquela parábola dos talentos? Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra: e também o reino de Deus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus não vai dar nada que você não tenha capacidade para administrar. Deus jamais vai dar uma Ferrari para uma criança. Você quer que Deus confie coisas maiores na sua mão, mas de repente você não está sendo fiel nem nas pequenas. Você está querendo que Deus te use, mas você não separa nem uma semana para orar ali na sala de oração, nem uma hora. Como que Deus vai te usar? Você quer liderar, mas você não vem nem no curso de Universidade da Vida. O Capacitação de Destino está aí, você não vem. Como que você quer? É mais ou menos como um jovem, na minha época de seminário. A gente estava ainda sendo selecionado para o seminário. E assim, eles pegavam os melhores pastores, os cabeções, entende muito da Bíblia, e colocavam para entrevistar a gente. O meu pastor era um desses. E chegou um jovem, e o cara, assim, ele estudou, levou documento. A gente chegava cedo, passava o dia todo para ser atendido pelos pastores, para passar pela sabatina. E aí chegou a vez de um jovem, e ele caiu com o meu pastor. E ele disse assim, o pastor disse: por que você quer fazer seminário? Ele disse: porque eu gosto de pregar, eu quero ser um pastor. Aí o pastor disse: e como me fale sobre a sua leitura bíblica diária? Ele disse: está aí um problema, pastor. Qual o problema? Eu não gosto de ler a Bíblia. O pastor disse: meu filho, pastor disse: meu filho, vai ser outra coisa na vida. Vai ser engenheiro, vai ser advogado. Mas pastor que não lê Bíblia, como que vai ser pastor? Primeiro aprenda a gostar de ler Bíblia.
Crie uma disciplina, o hábito de ler a Bíblia. E depois você volta aqui outra vez. Às vezes a gente está querendo ser pastor e não quer ler Bíblia. A gente quer um casamento abençoado, mas a gente não quer aprender sobre casamento. A gente quer que a mulher atenda aos nossos desejos todo santo dia, mas a gente não quer aprender a entender as mulheres, entender sobre questão hormonal. A gente não quer ajudar as esposas. A gente quer chegar em casa, tomar um banho, colocar as pernas em cima do sofá, ligar a televisão na mesa redonda ou na internet, esperar a janta e depois ir para a cama. E a mulher, como assim? A gente precisa ser fiel no pouco, para no muito Deus colocar. Quem está me entendendo, Isabel? Está fazendo sentido essa palavra para você? Então preste atenção, decida ser fiel. Deus vai confiar coisas grandes nas suas mãos, de acordo com a sua capacidade. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no? Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria, aleluia, do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Irmão, você acha isso certo? A pessoa querer colher onde não plantou? Isso seria uma injustiça. Você dorme a semana toda, vai viajar e volta no final do mês, quer salário na empresa. Você acha isso justo? Todo mundo ficou trabalhando e você na piscina. Aí você chega lá no final do mês e você quer salário. Isso é justo? É o que esse cara está falando que Deus é. É o que o cara está falando, preguiçoso. E olha, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus ainda confiou 1 talento na mão desse cara. Talvez você diga assim: pastor, eu estou ganhando um salário mínimo e não está dando para nada. Deixa eu te falar uma coisa: como que você está administrando esse salário mínimo? Porque se você administrar bem, Deus vai confiar salários maiores na sua mão. Você está sendo fiel a Deus? Não, pastor, quando eu estiver ganhando 5 salários mínimos, eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quem não é fiel no pouco, não consegue ser no muito. E não consegue até mesmo porque não vai alcançar o muito. Porque Deus não vai confiar o muito nas mãos dele. Primeiro você tem que ser fiel no pouco. Aí ele diz assim, versículo 25: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. Ele fala isso de peito cheio. Está aqui o que lhe pertence. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer de volta o que Ele te confiou. Deus quer a multiplicação em suas mãos. Entendeu? Pastor, o casamento não deu certo, tá aqui, eu vou devolver a mulher para o pai dela. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você faça essa mulher mais feliz do que quando você a encontrou. Entendeu? Deus quer que você faça do seu marido um homem ainda mais honrado, mais respeitado do que quando você o conheceu. É isso que Deus quer. Então preste atenção: o Senhor respondeu a esse servo: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Como assim? É uma pergunta que Deus está fazendo para ele. Como assim? Você sabia? Você acha que eu sou quem, rapaz? Então, se você sabia disso, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Aí olha o que Deus diz: tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Quanto mais você multiplicar, mais Deus vai confiar em suas mãos. Irmãos, a nossa vida é como uma fonte que jorra água, um poço de água. Quanto mais água você tira do poço, mais água dá.
Por isso que Deus diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Pode ver na igreja, pode ver, sem julgar ninguém, quem para de servir vai minguando. É natural isso. Quem para de servir vai murchando. Vai murchando. Porque a Bíblia diz: quanto mais você dá, mais eu vou derramar sobre a sua vida. É uma estratégia do maligno. Eu estou sem tempo, eu não consigo, eu não vou fazer mais. Aí ele pensa que agora ele vai ter tempo, ele vai conseguir. Aí ele começa a ver problema ali, problema aqui, vai fechando o coração, não vai recebendo mais, infelizmente, a palavra, não está envolvido. Deus para de derramar. Por que Deus vai derramar, se você não vai derramar sobre alguém? Por que Deus vai confiar riqueza na sua mão, se você retém tudo? Você daria mais doce para uma criança que não quer compartilhar com as demais? Agora, uma criança que compartilha o doce com as demais, você diz: filha, vem aqui, pega mais doce e dá para os seus amiguinhos. Ela come e ainda tem para os amiguinhos. Mas se ela retém e ela não quer dar, a mãe diz: eu não vou dar para você, agora eu vou dar para os seus amiguinhos. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Todo mundo recebe e ela não. Ela fica só com o que estava na mão dela. Agora imagina Deus, que sabe de tudo, conhece tudo. Então preste atenção. Seja fiel a Deus. Decida deixar um legado de fidelidade. Ensine a sua família, ensine os seus filhos sobre fidelidade. E dê um novo começo à sua família. Seja fiel à sua família, querido. Primeiro lugar, seja fiel à sua família. Eu já vi homens que são mais fiéis ao futebol, são mais fiéis ao colega de quadra do que à família. Às vezes deixa a família falando sozinho e ele vai com os amigos. Às vezes deixa a família falando sozinho e vai servir aos de fora de casa. Primeiros de casa, quem está me entendendo diz amém. Primeiros de casa. Dê um novo começo à sua família. Dê um novo começo à sua célula. Cadê os líderes de célula aí? Dá glória a Deus. Seja fiel à sua célula. Ore pelos membros da sua célula. Jejue pelos membros da sua célula. Levante novos líderes. Fale menos na célula, deixe o povo falar. Líderes que falam demais na célula têm dificuldade de multiplicar a célula, porque só ele fala. Fale menos, deixe os outros participar. Você já é um facilitador ali, você já está numa posição privilegiada. Deixe os outros crescerem. A gente aprende enquanto fala, enquanto ouve, enquanto deixa os outros participar. Se derrama sobre os outros, dá oportunidade, confie nos outros como confiaram em você. Confie. Ore pela sua célula, jejue pela sua célula, dê um novo começo à sua célula. Diga: a partir dessa semana a minha célula vai ser diferente. Aleluia. Eu profetizo multiplicação sobre a sua célula. Dê um novo começo nos relacionamentos com seus filhos. Ei, pai, ouça os seus filhos. Os nossos filhos precisam se sentir seguros com a nossa paternidade. O que eu vejo, infelizmente, hoje são muitos filhos inseguros. Não sabe até quando o pai vai estar em casa. Não sabe se o pai vai voltar. Não sabe como que ele vai chegar em casa. Se bêbado, se nervoso, se irado, se vai sair chutando tudo, brigando com a mãe do filho dele. Muitos filhos inseguros. Os nossos filhos precisam se sentir seguros. Conta a história de uma criança que o pai sempre dizia: filha, você pode confiar, eu sempre estarei do seu lado. O que você precisar, eu estarei na sua vida para te ajudar. Não tenha medo, conte com seu pai, eu te amo. O que você enfrentar, onde você estiver, o pai estará lá com você. A criança disse que um dia estava na escola, teve um terremoto, um desses países que tem terremoto. A escola da criança desabou, ela ficou debaixo dos escombros, juntamente com outras crianças. E aquela criança que o pai falava todo dia para ela: filha, pode confiar, o pai vai estar com você, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar, se sinta segura. Ela começou a acalmar as demais crianças: calma, o meu pai vai chegar, o meu pai vai tirar a gente daqui. E as outras crianças desesperadas, e os bombeiros trabalhando, passaram-se 24 horas. E o pai chegou ali na escola para ajudar também. E de repente encontram aquelas crianças e está lá a menininha. E quando os bombeiros puxam os escombros, aquela menina dá um sorriso para o pai e diz para as amiguinhas: eu não falei para vocês que o meu pai vinha nos ajudar?
Os nossos filhos precisam se sentir seguros. Quando um filho vê um pai brigando com a mãe, você gera insegurança na criança. Será que ele vai matar minha mãe? Será que ele vai bater na minha mãe? Será que ele vai embora? Quantos eu já vi dizer que falaram para os pais, perguntar: pai, você vai embora, você vai deixar a gente? Isso gera insegurança. Seja fiel à sua família, seja fiel à sua esposa. Sua esposa tem que acreditar, que tem que descansar, dormir em paz, sabendo que ela casou com um homem. HFC. Tem homem aí? Diga: eu sou HFC. Homem forte e corajoso. Homem forte e corajoso não machuca ninguém, não fere ninguém. Homem forte e corajoso não foge da raia, não foge do problema. Ele não diz que não sabe, que não consegue. Ele vai para cima, ele dá um jeito, ele vence, porque Deus é com ele. Amém? Homem forte e corajoso. Mulheres cheias de graça. Cadê as Graces aí? Mulheres cheias de graça. Mulher cheia de graça não é mulher que fica no ouvido do marido igual uma goteira. E você tem que fazer, e não sei o que. O marido chega cansado. Mal para o carro na garagem, ela já está, queimou a luz, acabou o gás, e não sei o que, tem que comprar pão. Cara, deixa o marido entrar, deixa ele descansar. Quem está me entendendo diz amém. Mulher cheia de graça. Diga: eu sou. As mulheres digam: eu sou uma Grace. Mulher cheia de graça. Ele não merece, mas eu decidi amar o meu marido. É uma decisão. Eu decidi respeitar o meu marido. Eu decidi honrar o meu marido. Eu decidi falar bem do meu marido. Mas ele não é assim, mas eu decidi. Não é ele que determina o que eu falo. É quem eu sou que determina o que vai falar sobre ele. Uau, arrebentou. Não é o que ele fala, não é o que ele faz que determina o que eu vou falar sobre ele. É quem eu sou que determina eu honrá-lo. Está entendendo? Mulher cheia de graça é assim, irmãos. Adolescentes infinites. Amém? Infinity significa o quê? Infinito. Não tem limites, não tem fim. Com Jesus vocês vão até a eternidade, para a glória de Deus. Jovem, sal da terra e luz do mundo. Onde chega faz a diferença. Essa é a igreja Vida Triunfante. Coragem e fé. Serei fiel ao meu chamado. Se coloque de pé e diga: coragem. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. Diga comigo assim: coragem e fé. Serei fiel ao meu chamado. Seja fiel ao seu chamado como marido. Seja fiel ao seu chamado como esposa. Seja fiel ao seu chamado como líder na igreja. Seja fiel ao seu chamado como um profissional no mercado de trabalho. Seja fiel ao seu chamado como empresário, como patrão, como profissional liberal. Seja fiel à sua profissão. Seja fiel, decida: eu serei fiel, com coragem e fé, serei fiel ao meu chamado.